Robênia, lá no Instituto, é uma dificuldade que é apresentada no dia a dia a falta de laudo Sim, gente, detalhado? a gente tem vários relatos lá, né? Porque como as famílias de lá são famílias em vulnerabilidade, são famílias com pouco recurso, então assim, a mãe identifica que a criança tem algum transtorno, a escola identifica. Aí, só que ele não consegue o suporte, né? Por essa dificuldade hoje eu consigo compreender que pode ser por causa dessa dificuldade do médico ter que dar um laudo precoce, né? Para não errar. Então, assim, é uma dificuldade, a dificuldade mais é no atendimento na clínica, nas clínicas públicas, né? Que elas têm dificuldade de ter o laudo, porque pela demora também a questão do atendimento, as pessoas não serem preparadas, né, para atender aquela mãe, as necessidades daquela mãe, é isso. Hoje, depois a gente pode até pegar a lei, pesquisar a lei, mas você não precisa do diagnóstico hoje fechado, né, do CID-10F84.0 para se fazer intervenção. Se você colocar que, na verdade, você está em investigação, essa criança ela já tem direito à intervenção, né, a ser encaminhada para as terapias. Então, isso, assim, até um tempo atrás não existia, né, mas hoje já existe. Então, se eu não me engano, depois a gente, né, pode, né, passar essa informação melhor, mas não sei se foi a partir da lei do Romeu Mion, mas alguma coisa... A partir da Berenice Piana. Aí eles começaram, dentro do plano de saúde, a gente até consegue, né, começar ali ao processo de intervenção com algum encaminhamento. Mas dentro do SUS, né, falando assim, é muito para difícil. cá, né, Rio, é muito difícil. A gente não consegue realmente, até mesmo os centros de os centros de referência que nós temos em relação ao TEA, para começar tratamento, a gente tem um de diagnóstico, que a fila é imensa, mas o que tem para tratamento, como o SES que tem, a criança ela já precisa chegar com um laudo. Porque, na verdade, acaba que é feita uma triagem, né? Porque como a fila é muito grande, você vai fazer, né, dentro do SUS, acaba se optando por aquele que já tem o laudo fechado, né? E aí a gente precisa, né, modificar todo um sistema realmente para que as coisas, né, possam evoluir. Né? A gente tem alguns relatos que algumas mães, para ter acesso a esses laudos, elas se reuniram para que fizesse um plano de saúde para que pudesse ter acesso a esse laudo. Por estar passando anos esperando o atendimento público, né? Tem todo esse trabalho que a mãe passa pelos médicos, passa pela equipe médica das clínicas e elas terem que pagar, se reunirem para poder fazer as vaquinhas virtuais para poder conseguir o laudo. Isso é alguns relatos, né, que a gente tem na nossa instituição. E assim, a gente vê o quanto estamos despreparados, né, como sociedade, assim, que essa doença sempre existiu, né? Eu acho que, né, na questão do transtorno do espectro autista, a gente tem que entender, né, que hoje, né, pelo CDC, a princípio é 1 para cada 31, né? Uma criança autista para cada 31. Pode ser que tenha, né, algumas pessoas, né, criticam um pouco esses números, né, de se colocar que talvez seja um número superestimado, hiperdiagnósticos, sim, né? A gente pode estar falando de alguma forma disso, porque, como eu falei, tem muitos diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, a deficiência intelectual, o autismo aumenta e a deficiência intelectual cai. Então, até que ponto muitos deficientes intelectuais eram diagnosticados, assim, na verdade são os dois lados, né? Tanto hoje a gente tem muito deficiente intelectual sendo diagnosticado como autista e não é, né? É somente deficiente intelectual. A gente tem o deficiente intelectual e autista, né, como comorbidade, mas a gente também tem
né, a coisa da redução, muito na autista sendo, né, diagnosticado como, né, desculpa, eu me perdi aqui no raciocínio. A gente tem muito deficiente intelectual sendo diagnosticado como autista e muito autista sendo diagnosticado, às vezes, como deficiente intelectual. Então, às vezes, esses números, muitas vezes, podem não estar totalmente precisos. A gente tem, às vezes, quem tem altas habilidades, né, superdotação, sendo identificado como autista. Isso que eu ia perguntar. Na realidade, super não inteligente, né? Superdotados, né? A gente chama de altas habilidades ou superdotação, que pode, né, ter o caso de dupla excepcionalidade, autismo com a superdotação, mas você pode ter só a questão da superdotação. E aí é um diagnóstico diferencial, porque essa criança com altas habilidades, ela pode ter alterações sensoriais, ela pode, às vezes, ter uma rigidez cognitiva mais associada a uma sobressaltabilidade que a gente chama emocional. Então, tem várias questões aí e que, às vezes, você tem muitos diagnósticos, né, que podem estar equivocados. Então, isso precisa ter todo, né, um olhar, todo um cuidado, realmente, né, para se triar isso tudo. E aí, dentro, né, dessa coisa, né, de 1 para 31, né, é um dado, né, que embora, né, possa, como a gente estava falando, estar superestimado, mas querendo ou não, é gente pra caramba, né? E que a gente precisa olhar para isso. E olhar no sentido de pensar políticas públicas para essas pessoas. Porque isso, né, ainda que esteja superestimado, é muita gente. E a gente vai precisar, sim, de muita política pública, seja na questão da saúde, seja na assistência social, seja em relação às escolas, né? Que é um outro, né, uma outra questão que daria um podcast só sobre isso, né? Então, a gente precisa estar com esse olhar muito, né, afinado, né, e para conseguir essas mudanças.